Olá, pessoal, uma boa noite. Nós estamos hoje aqui no dia 26 de março de 2021, com mais uma das nossas aulas, do mestrado de Filosofia da UFAL, a disciplina Subjetividade e Sociedade, e hoje, a pedidos, eu vou tratar de algumas considerações feitas pelos alunos, aqui no chat, o que a gente conversou antes da aula. Nós, na semana passada, nós discutimos a respeito dos princípios da filosofia do direito de Hegel, e eu tinha pedido e inclusive enviado um texto para vocês, que é o texto do Axel Honneth, Patologias da Liberdade, ou está traduzido no inglês, Patologias da Liberdade Individual, E aqui eu não sei se tem o texto no português, mas é o mesmo conteúdo também do texto que está no português, que tem o nome do Sentimento de Indeterminação. O conteúdo é o mesmo, o livro, E aí, traduzido no português dessa forma. Aqui, a pedidos, eu tenho algumas questões que eu vou tratar, que alguém, antes da aula, colocou, e seria para discutir, e aí serve também essas questões já para a gente conectar com assuntos futuros que a gente vai trabalhar, posteriormente à obra O Direito à Liberdade. Eu vou nós vamos começar a trabalhar com os textos do Habermas, e algumas dessas discussões eu levanto até na minha tese de alguns anos atrás, que eu trabalhei com Habermas, e a pedidos, devido a algumas questões atuais, em termos de geopolítica, foram feitas algumas considerações, eu vou tentar responder. Primeiro, essa questão que o Elielton coloca, da questão da União Europeia, essa questão das questões supranacionais, em termos de comunidade europeia, de articulação, de moeda única, uma série de questões da vinculatividade que tem, por exemplo, da normatividade lá de Bruxelas, por exemplo, em relação órgãos, uma burocracia europeia que impõe uma normatividade supranacional, por exemplo, para os Estados nacionais, Isso é uma questão até, digamos, do direito internacional, acho que fica bem claro essas discussões, mas que a gente na filosofia não está ausente de discutir, porque Habermas é um grande filósofo atualmente, que trabalha além dessa discussão, como foi colocado aqui, do Estado Nacional, no qual Hegel para, nos princípios da filosofia do direito. Ele coloca apenas acima do Estado a história, como lugar, digamos assim, esse poder de reconhecer historicamente, ou digamos assim, mostrar a veracidade, ou análise, ou uma espécie de tribunal da história, em relação ao que aconteceu. Mas Hegel não chega a tratar dessas questões, até porque o Estado, para ele, digamos assim, o espírito objetivo, ele culminaria com o Estado, as discussões. Então, veja, depois eu vou voltar a Hegel, ou talvez eu deva fazer um caminho inverso aqui, pensei assim que vocês me colocaram essas questões. Primeiro eu vou partir do Quitério, das questões dele, acho que fica numa ordem melhor em relação ao que a gente está trabalhando. Veja, Quitério me pediu para discorrer um pouquinho sobre o conceito de eticidade, de Sittlichkeit, em Hegel, ou melhor, de espírito objetivo, porque aí estariam os momentos anteriores à eticidade, a Sittlichkeit, que seria o direito abstrato e a moralidade também. Veja, nós tivemos aqui nas discussões anteriores, eu discorri sobre a filosofia do direito de Hegel, e eu cheguei a colocar que Hegel considera a liberdade, inclusive nas obras dele sobre a filosofia da
da história, a própria fenomenologia, né, e a própria filosofia do direito, né, ele coloca a questão da subjetividade como um fator importante na época moderna, né. Apesar das críticas que são feitas a Hegel, né, muitos autores fazem, né, e estão completamente errados, né. Por exemplo, um autor que considera Hegel como um filósofo da restauração, que a questão conservadora, a natureza, a própria religião, né, o próprio mundo feudal colocavam, né, inclusive dando um destaque importante à natureza, ao sangue, à própria religião, como fundamentos do Estado. Vocês vejam que eu, quando discorri sobre os princípios da filosofia do direito de Hegel, eu trato desde a introdução, porque Hegel, ele lá na introdução, ele vai discutir, né? Lembrem que a gente partiu da fenomenologia do espírito, mostrando como é que se dá, no primeiro momento, aquela relação de reconhecimento, né? Que ainda, digamos assim, estaria num estágio pré-filosofia do direito, né? E pré-reconhecimento, e onde, digamos assim, a vontade, ela não tem ainda um papel central, né, nas discussões de Hegel, porque, lembram, quando eu falei da filosofia do direito, partindo da introdução, eu disse que Hegel colocava a vontade como algo tipicamente humano, porque é através da vontade, segundo Hegel, que a consciência se determina no mundo, e a vontade é algo humano. É diferente, por exemplo, da fenomenologia do espírito, onde ele coloca a questão do desejo. A consciência desejante, ela deseja as coisas e o mundo, né? E a própria outra consciência de si que está diante dela, como se fosse uma coisa, um objeto, que ela quer fruir, né? E ao fruir, ela quer consumir, como se fosse um objeto, né? Transformar a outra consciência e acaba transformando a outra consciência num escravo. A consciência que não quer morrer, né? É claro que essas discussões o termo consciência, veja que Hegel já dá um passo adiante, consciência de si, né, através das discussões de Fichte, de Kant, veja, porque a filosofia moderna é a filosofia da consciência. Ela parte de Descartes, né? Descartes fundamenta o mundo de uma forma puramente racional, no discurso do método, nas meditações metafísicas. Ele cria um novo método, né? E ele demonstra que a, a, o fundamento do conhecimento, né? A verdade indubitável que a consciência chega, que o indivíduo chega, é de uma forma puramente racional, porque o indivíduo ele pode discordar de tudo que existia. Você veja que Descartes está num período ainda estudou em La Flèche, né, no Colégio dos Jesuítas, todo aquele poder, digamos assim, que a igreja tinha ainda dos grandes intelectuais, e ele coloca as superstições da Idade Média, toda uma série de coisas, o próprio Galileu, Giordano Bruno foi queimado, arrancado a língua, queimado em fogueira, né, um grande filósofo, e outros, na época medieval, Galileu Galilei teve que pedir perdão, né, diante do tribunal, os doutores da igreja, lá no tribunal da Inquisição, como é que você tá dizendo que os planetas, a Terra, gira em torno do Sol, né? Que história é essa, né? O heliocentrismo, né? Se lá no livro de Josué está bem claro que ele disse, pare o Sol, né? E o Sol parou, né? Como é que você está indo contra um fato real, verdadeiro, que é as Sagradas Escrituras? E Galileu foi lá e humildemente pediu de joelhos perdão, mesmo sabendo que suas constatações científicas eram verdadeiras. Mas veja, quando Descartes discute a questão e coloca as questões em termos de conhecimento verdadeiro, indubitável, mostrando que a consciência chega à conclusão, né, de cogito ergo sum, né, de que eu posso colocar em dúvida todas as coisas, né, mas a partir do momento que eu estou colocando em dúvida, isso eu não posso colocar em dúvida, o fato de estar duvidando. Cogito ergo sum, né? Penso, logo sou, logo existo. Ela chega a essa conclusão de uma forma puramente racional. Veja, o chute de entrada, e aí eu acho que essa disciplina
casa como uma luva nas nossas discussões, assim, porque é a partir de Descartes que a questão da subjetividade e a filosofia do sujeito, né, é lançada, e a filosofia moderna é uma filosofia do sujeito, né, e que tem em Descartes o grande filósofo, que é o ponto de partida de toda essa discussão. Mas veja, quando Hegel é outro grande filósofo, grande gênio, que está sendo recuperado até hoje, e Hegel foi muito, aí eu concordo plenamente com Axel Honneth, foi muito prejudicado, inclusive os textos dele, não só a fenomenologia do espírito, mas principalmente a filosofia do direito, porque foi um texto, né, que foi mal visto, mal interpretado e colocado no momento em que a Alemanha e a Europa estavam voltando em um período de restauração, e aí eu volto à discussão que a gente estava. Veja, Hegel não disse que é a religião, que é a autoridade de um poder temporal, que é qualquer coisa que fundamenta o Estado. Ele está discutindo com Rousseau. Rousseau é o grande filósofo moderno que coloca a vontade, né, como fundamento do Estado. A ideia de contrato, a ideia de Estado está fundamentada na ideia de vontade livre, né, do indivíduo livre. Só que qual é a questão que Hegel está, ao mesmo tempo que ele respeita muito Rousseau e concorda com Rousseau, ele respeita muito Kant e concorda com Kant. Mas o método dialético hegeliano vocês conhecem o verbo aufheben, né, empregado por Hegel, né, é de crítica, né, digamos assim, uma certa destruição de um conteúdo, mas também de elevação desse conteúdo e superação a um nível superior. A dialética é isso, o pensamento é isso, nas discussões puramente do pensamento e da consciência, quando ele analisa na própria fenomenologia a consciência, e agora na filosofia do direito o pensamento também age de uma forma dialética. Mas veja, como eu disse para vocês, a consciência de si, né, o ser humano, ele passou por todo um processo de formação que está presente lá na fenomenologia do espírito, essa questão, né? Passa por um processo de Bildung até se considerar espírito. Na fenomenologia do espírito, a consciência de si, ela se concebe como espírito. Isso é muito importante do ponto de vista hegeliano. Ele não está falando lá, usando o conceito, a consciência, não sei o que, não, é o espírito, a consciência é espírito. Mas ela é espírito subjetivo que também se concilia com as produções espirituais objetivas que ela, né, cria no mundo, né? Transforma a natureza numa segunda natureza. E essa transformação se dá por um processo de Bildung, de formação. Veja, na filosofia do direito, para não perder o raciocínio, veja, o fundamento do Estado hegeliano é a vontade. A introdução todinha é falando da vontade livre, da liberdade. O que é a vontade livre? É a consciência livre do sujeito, no primeiro momento, que é puro pensamento indeterminado, mas se determina no mundo enquanto vontade, né? E ela se determina. Se você for ler a filosofia do direito de Hegel, aí eu vou entrar a sua questão foi muito boa, Quitério, para se discutir, porque é sempre uma forma de eu relembrar essas questões que eu não cheguei a colocar em outras aulas, mas que é muito importante para ver como é que essa consciência ela se determina no mundo. Porque, veja, se ele falou lá do conceito de vontade, e ele disse que a vontade é conceito fundamental, é o fundamento do Estado, mas, ao mesmo tempo, ele critica Rousseau, dizendo que os textos políticos de Rousseau, né, ele coloca a vontade como vontade individual. O contrato, o sufrágio universal e a vontade como puramente individual, segundo Hegel, não serve como fundamento do Estado, porque a ideia de contrato vem do direito privado. O Estado é um universal concreto necessário que historicamente é feito, inclusive, estados são conquistados, inclusive, através da violência, historicamente, a gente sabe disso, né? Mas que, historicamente, chega-se a um tipo de eticidade, de racionalidade, né, e de superação, na época moderna, através da Aufklärung, né,
para se conceber o Estado como algo ético, né, como algo universal e necessário e importante para a realização da liberdade do indivíduo. Veja, eu disse também que Rousseau, que Hegel concorda com Kant. A moralidade kantiana, a subjetividade, ela é importantíssima. Só que Kant também fundamenta, né, a moralidade, a sua forma de conceber a ética, de um ponto de vista subjetivo e, ao mesmo tempo, universal, e Hegel critica essa indeterminação, né, essa indeterminação do imperativo categórico. A moralidade é algo, Kant diz o quê? Age de tal forma que a atuação ela seja concebida como racional, digamos assim, como algo que todos os seres racionais, digamos assim, concordem, né? Quem é um herdeiro direto de Kant nesse sentido é Habermas, né? Porque ele tenta estabelecer uma forma de moralidade universal, mas só que não é mais baseado na ideia. Aí é interessante nós, né? Nós que somos dessa estirpe, nós filósofos, né? Porque nós vemos como é que se dá a produção e o desenvolvimento de ideias. Veja, Habermas é kantiano, mas a influência de Hegel em Habermas não deixou que ele concebesse a moralidade de um ponto de vista puramente universal e puramente abstrato, como em Kant, tendo como fundamento uma subjetividade, porque a moralidade em Habermas passa pela intersubjetividade, né, devido à influência de Hegel. Aí você veja, voltemos à questão da introdução. Então, quando Hegel critica Kant, quando ele critica Rousseau, ele diz, o fundamento realmente do Estado é a vontade livre, mas não é a vontade individual, simplesmente. A ideia de moralidade é importante, a subjetividade é fundamental para os tempos modernos. Ele, inclusive, diz, Sócrates, ele não discorda que foi errado que o Estado grego matasse Sócrates, condenasse à morte. Porque quando Hegel diz que o Estado grego não comportava o princípio da subjetividade, quem era Sócrates? Sócrates era um indivíduo importante do ponto de vista histórico, filosófico, porque ele é que começa na filosofia a manifestar esse princípio da subjetividade, né? É importantíssimo, mas o espírito objetivo, ele não comportava a crítica da subjetividade. Então, decretaram a pena de morte para Sócrates, né? E Sócrates, senão, qualquer cidadão que começasse a tentar falar mal e criticar os deuses e os costumes gregos, a Grécia ia ser destruída. Mas Hegel, a análise que ele faz é que o Estado moderno, ele comporta esse princípio, né, da subjetividade, que é algo importante. Para a burguesia era necessário, e Habermas, inclusive foi um texto seu, né, João, acho que está aqui, que você trabalhou na seleção para o mestrado com esse texto do Habermas, que é a questão da esfera pública, a tese de livre docência do Habermas, que ele vai mostrar que a burguesia se reunia nos cafés, né, que é uma pesquisa do Habermas, né, e que é importante, né, e ela analisava o Estado, as questões, e isso tudo é importante, fazia a crítica, né, através da leitura dos jornais, das discussões e tal. Então, veja, por que esses dois princípios, e aí a gente vai retomar essa discussão novamente nesse texto que eu passei para vocês de Axel Honneth, chamado Patologias da Liberdade. Veja, está muito claro, e vocês vão perceber, que essa liberdade, ou essa vontade livre, que se concebe como pura indeterminação do pensamento, como pura moralidade, ele está se referindo aqui a Kant, né, como modelo principal. É claro que ele se reporta a várias formas de pensar filosófico, tanto em um como no outro. Mas quando esse tipo de mentalidade puramente moralista ou puramente voltada para um pensamento que se considera, né, como superior e não se imiscui, não se entrosa, não se relaciona do ponto de vista da eticidade, e aí usando um conceito, que é o conceito habermasiano, né, que a eticidade, né, é o âmbito das relações comunicativas. Hegel não diz isso, quem diz isso é Habermas, né,
Mas veja, Axel Honneth é leitor de Hegel e discípulo de Habermas. Ele está usando o conceito de eticidade, mostrando, e a interpretação dele é correta, que o âmbito da eticidade é o âmbito das relações intersubjetivas, porque Hegel diz é o âmbito da família, da sociedade civil e do Estado, é o âmbito que as pessoas estão conversando, se relacionando umas com as outras, que Habermas chamaria de mundo da vida, Lebenswelt em alemão, né, o conceito empregado por Habermas. Mas veja, o que é, né, que Hegel critica nesse tipo de concepção de uma consciência, de uma vontade, que ele não usa o termo consciência, vocês vejam bem claro, ele usa vontade livre, né? Porque a consciência, ao se determinar no mundo, ela é vontade livre, ela se concebe livre no âmbito do pensamento, da pura indeterminação. Esse é um tipo de concepção histórica do ponto de vista filosófico que vários filósofos, não é só Kant, os estoicos, né, Marco Aurélio Epiteto, um dizia, eu sou o imperador e ele é o escravo, somos amigos, e o escravo diz que se considera muito livre, porque ele é livre só pelo fato de ser ser humano e ter o pensamento. Hegel diz, isso é um tipo de liberdade, é verdade que o ser humano é livre porque ele está consigo mesmo no pensamento, né? Ele usa até um termo em alemão, né? E aí, o que é que o indivíduo é livre, porque pensa, consegue, não é como um animal, ele consegue, usando um termo kantiano, ele consegue superar a imediaticidade, né? Ele consegue, um tipo de relação, digamos assim, transcender, né, a imediaticidade, né, pelo pensamento. Mas veja, mas Hegel diz, mas é muita ingenuidade achar que você é livre estando numa cadeia, né? Para você ser livre realmente, no mundo objetivo, na história, sociedade, você tem que ter condições para demonstrar e para afirmar sua liberdade, né? Um mundo com normas que defenda você, com um Estado que lhe dê proteção, né, do ponto de vista policial, que ninguém roube sua propriedade, que ninguém lhe mate, que isso seja considerado um crime, porque no estado de natureza, por exemplo, robesiano, homo homines lupus, né, o homem é lobo do homem, qualquer um pode matar qualquer um, tomar suas mulheres, crianças, roubar sua propriedade, estuprar, fazer o que quiser. Se não há Estado, se não há o poder, né, historicamente a gente vê que foi assim realmente, né? Chegava alguém, imperador lá, Gengis Khan, matava, estuprava, fazia o que quiser, né, tem até séries na Netflix, né, os bárbaros lá, né, os vikings, você vê como é, né, adoravam, né, matar, estuprar, roubar, e ainda achavam que iam para Valhalla, né, que seriam muito felizes, né, morrer numa guerra. Então, um indivíduo que acha um psicopata daquele, né, extremamente feliz porque vai morrer na guerra e vai para Valhalla, né, passar o resto da eternidade bebendo com os parentes e amigos. Imagina, né, que visão religiosa, né? O indivíduo ia matar, estuprar, roubar e fazer coisas para o resto da vida feliz, né, do ponto de vista religioso dele, né, e depois ele era queimado no navio lá com um bocado de escravo e riquezas, né, e ia para Valhalla, né. Então, assim, você veja, do ponto de vista histórico, você tem, e Hegel realmente, ele é bem realista nesse sentido, esses tipos de estados que são formados pela violência. Só depois, na Europa, que você vai ter um tipo de estado que pretende ser racional com a burguesia, né, colocando que não se deve ter o indivíduo num cargo político, comandante do exército, seja lá o que for o cargo no Estado, pelo fato dele ser de família nobre, né, da nobreza, porque tem sangue nobre. Não, tem que fazer concurso público, eles vão colocar, né, porque aí é a competência, a burguesia é quem defende tudo isso, defendeu, né, naquela época, né, porque hoje ela tenta fazer as mesmas coisas, né, que ela criticou em relação à aristocracia e ao feudalismo, né. Então, se não puder ter concurso público, se eu puder colocar meu filho, né, aqui num cargo, porque eu sou político, sou concursado e colocar algum parente, né, entendeu? Assim, o nepotismo, tudo isso hoje é condenado, mas um dia, historicamente, a burguesia defendeu, né, como princípio do Estado moderno. Aí você veja, fica bem claro que esse tipo de liberdade puramente indeterminada é liberdade, mas é parcial. O tipo de liberdade determinada, que é o tipo de liberdade, por exemplo, que o liberalismo defende, vários filósofos, aí Locke e outros, né,
é que eu sou livre porque eu sou proprietário. Eu tenho meu corpo, minha vida, meu trabalho, né? Locke defende isso, né? Que lindo, né? O indivíduo vive no estado de natureza, ele conseguiu sua propriedade, ele conseguiu, que beleza, né? Através do seu trabalho, né? E o indivíduo que não trabalha, ele é um preguiçoso, né? Os marxistas vão criticar isso depois, né? Assim, fazer críticas, né? Porque a visão liberal é extremamente linda, né? Assim, todo mundo que trabalha aí consegue propriedade, se desenvolver, todo mundo vai ser livre, é bom e tal, 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 tal. Até John Rawls, quando a gente for ler novamente, agora vocês vão ler o texto todo do Axel Honneth, o principal confronto ali de Axel Honneth no direito à liberdade é principalmente com os kantianos e com John Rawls, né? Que é uma visão construtivista do ponto de vista, ele vai recuperar essa ideia de estado de natureza no sentido de criar uma teoria da justiça, né, onde ele defende a ideia de um véu da ignorância, como se fosse um estado de natureza, né, e depois todo mundo vai ser equalizado, com direitos iguais e tal, e vai se criar um tipo de justiça, assim, todo um construtivismo político puramente idealista. E Axel Honneth retoma quem? Vai retomar Hegel, né? Toda essa ideia de instituições, família, sociedade civil, Estado, não estou esquecido não, viu, Quitério? Vou responder sua questão, eu estou colocando justamente porque ele chama isso de eticidade, mas de uma forma mais completa de espírito objetivo. Porque, por exemplo, o direito abstrato é aquele direito daquele tipo de liberdade que os liberais e que Hegel fala lá no segundo momento, lá na introdução, da consciência que se determina como vontade no mundo. Então, eu sou livre, sou proprietário, pronto, eu sou livre, né? Tenho o meu corpo, minha vida, trabalho, que beleza, né? Beleza, sou livre, mano, né? Que maravilha, né? O Estado liberal defende, aí tem a polícia para defender os proprietários, manter a ordem. Mas, olha, veja, o Estado concebido por Hegel, esse estado aí, Hegel chama de estado da sociedade civil, de entendimento. Eu não sei, eu fiz uma besteira talvez do ponto de vista filosófico, porque eu estou relendo esses autores agora, eu acho que Axel Honneth é um pouco parcial. Ele não faz, apesar de ser um grande leitor de Hegel, porque ele dá um grande destaque a esse tipo de liberdade individual, vai à sociedade civil, às corporações, mas em Hegel, o momento ético, racional do Estado, e aí eu não vejo ele falar dessas conexões da sociedade civil com o âmbito político, como Hegel faz, né, ao estabelecer os estamentos, né, como um fio de conexão para representação no Estado, aí é uma questão que a gente vai ainda voltar a essa discussão. Só estou lançando aqui para que fique gravado, para que a gente retome nas discussões de Axel Honneth. Veja, vou retomar a questão. Veja, Quitério, você me pediu que falasse do direito abstrato da moralidade e eticidade. Muito bem. É bom que coloque a questão dessa forma, porque eu não falei de uma forma específica, eu tratei só do conceito de liberdade hegeliano, que em Hegel a liberdade é essa liberdade, digamos, parcial, indeterminada, mas também é essa liberdade determinada que também é parcial. É as duas. É as duas no âmbito da eticidade, da Sittlichkeit. Porque ele considera, ele critica esses tipos de liberdade, mas ele não está eliminando. Ele não está eliminando. Elas são parciais para a realização da liberdade humana, elas são importantes. É importante que na idade contemporânea exista um âmbito do direito para defender a liberdade privada. E quando o indivíduo puder, inclusive, ele critica, ele não aceita determinadas coisas do âmbito da Sittlichkeit, do mundo da vida, do âmbito das relações comunicativas, ele pode entrar com um processo, suspender, se reservar o direito de questionar a própria Sittlichkeit, o próprio âmbito da vida, né? E chegar, talvez, a fazer com que a sua vontade particular ela seja reconhecida e aceita. Esse é o âmbito das relações privadas. O direito moderno, o direito que ele chama de direito abstrato, que é o direito dos juristas, né? O direito civil, digamos assim, chamaria, né, dentro do Estado, né? Ele permite, né,
o direito do ponto de vista da legalidade, direito abstrato em Hegel é o direito da legalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque para Hegel, que é um filósofo, o conceito de direito dele vai além da legalidade. Da legalidade em que sentido? Porque o direito em Hegel, ele inclui todo o âmbito da Sittlichkeit, inclui as relações familiares, o direito da subjetividade de ter uma família do indivíduo viver em sociedade, ter relações mercantis e ter um Estado, né, uma sociedade civil que administra a justiça e é mantida coesa pelo Estado que mantém e é capaz de integrar essa sociedade e manter a ordem e a liberdade do indivíduo, né? Diferentemente do estado de natureza, onde ele viveria desprotegido. Ele não teria liberdade, porque o indivíduo achar que ele é livre porque ele é proprietário, ou porque ele é livre porque ele pensa, se ele não tiver uma ordem objetiva no Estado, leis, né, costumes, né, instituições que mantenham e respeitem isso, né, e que as outras vontades ou consciências de si, não importa o termo, as outras, usando até o termo aqui do ponto de vista de Judith Butler, as outras corporalidades, né, enquanto um está falando de consciência, o outro está falando de corporalidade, né? Hegel está falando de vontade, né? Vontade livre. Veja, independentemente do conceito, se os outros indivíduos, eles não respeitam, não reconhecem essa liberdade, né? E aí a discussão é essa, a partir de Hegel, né? A liberdade e o direito, ele só é válido se passa pela intersubjetividade, se passa pelas outras subjetividades, nessas relações intersubjetividades, intersujeitos, né, que reconhecem essa liberdade e reconhecem essa normatividade. Essa normatividade aqui se chama eticidade, né, Sittlichkeit. Mas veja, o direito abstrato, Quitério, é o quê? É o primeiro momento dessa liberdade se determinar no mundo. Se você for ler lá nos princípios da filosofia do direito de Hegel, quando ele está falando do direito abstrato, ele está falando. Eu já dei aula há muitos anos sobre isso na UFAL, está até no canal aí, aulas antigas, né? Você vê eu lá que eu, 98, 99, 2000, eu fiz a carteirinha na biblioteca, e cheguei lá um dia, aí a menina disse: Isso aqui não é o senhor, não, é seu filho. A mesma carteira que eu fiz quando entrei na UFAL, né? Aí você vai ver um vídeo lá com a cara, né, de 20 anos, 20 e poucos anos, né? Então, aí você vai ver eu falando disso, dessas coisas, né? Porque na época eu lia muito Hegel, né? Aí eu tratava de todas essas questões, eu detalhava, né? Então, se você for ler, pegar lá a parte do direito abstrato, o que é que Hegel está falando no direito abstrato? Ele está falando da posse, da propriedade, do contrato, são esses os termos. As relações do direito. Aí, por que Hegel fala de direito abstrato e diz que é um âmbito da liberdade, mas que é um âmbito parcial? Porque eu já disse para vocês, né, quando Hegel... E por que o direito abstrato é um âmbito da liberdade? Porque, veja, eu disse para vocês que Hegel diz lá no texto, a vontade a consciência se determina através da vontade. Então, o que ele chama de vontade livre é a consciência, é o indivíduo se concebendo como livre. Vontade livre também pode ser chamada de liberdade, né? É a liberdade do sujeito, entendeu? Então, mas qual é o primeiro âmbito de determinação dessa consciência enquanto vontade livre? É o âmbito da posse. Hegel vai dizer, ele tomou posse, depois se estabelece como uma propriedade, depois tem um contrato, porque intersubjetivamente as pessoas reconhecem que aquilo é dele, né? Mas veja, o que é o âmbito da propriedade? Ele diz, a consciência, ela, para se determinar, ela tem que ter uma área restrita no mundo, onde ela se determina, senão ela não é livre. O indivíduo dizer, eu sou livre. Que lindo, né, para um burguês, para um liberal, você dizer que é livre. Onde é que você mora, né? Quais são as suas propriedades? Você tem direito a votar, né? Sufrágio universal. Qual é o contrato que reconhece, né?
Você enquanto livre, enquanto proprietário, para o burguês isso é importante, né? Entendeu? Hegel é um autor da burguesia, que está colocando e concebendo a burguesia ainda como uma classe revolucionária, no momento onde ele vivia ainda num estado ainda que tinha relações consideradas feudais, né? Aí é por isso que eu digo para vocês, cuidado alguém dizer, Hegel é um filósofo da restauração, defendia direito divino. Onde foi que esse cara leu Hegel um dia? Leu não sei quem, José da Silva, não sei aonde, dizendo que Hegel era um filósofo da restauração. Onde é que na filosofia do direito, pelo contrário, Hegel critica, né, o tipo de política, o tipo de relações baseadas no sentimento, no afeto, e ele chega a criticar outros autores da época, né, pela distância das minhas leituras de Hegel, inclusive tem autores que eu não lembro, mas tem um autor especificamente lá que ele critica muitos textos na época, nos princípios, se você for ver, né? Então, veja, por quê? Porque o fundamento, lá na introdução, está bem claro, é a vontade livre é a subjetividade, é a liberdade, ele está discutindo com Rousseau, com esses autores, mas só que essa vontade livre, ela tem que se reconhecer objetivamente no mundo, né? Ela tem que também ser livre objetivamente, do ponto de vista do espírito objetivo, não é só enquanto uma consciência que se acha livre e indeterminada, né? Mas também não é só essa consciência que se determina, se coloca no mundo de uma forma puramente determinada, né, enquanto relações puramente, né, de proprietários. Se não tiver o âmbito do Estado, é isso que Hegel está querendo dizer, da sociedade que reconheça e mantenha essas relações, inclusive essa liberdade dos proprietários, o indivíduo não vai ser livre em lugar nenhum. O pensamento de Hegel é dialético. A forma como ele escreve é interessante, é incrível. Os alunos na época de Hegel, Schelling, desculpa, eu falei Schelling. Schelling era amigo do Hegel, o Fichte. Esse pessoal, Schelling, porque eu pensei uma coisa e já fui colando com outra que eu queria dizer. Schelling, com 17 anos, já era famoso, já era um filósofo. Os alunos de Hegel eram garotos que assistiam às aulas de Hegel e entendiam. Hoje você passa vários anos estudando Hegel para tentar entender o que é que ele está querendo dizer. Aí pega textos de alunos, né, compilando o que é que ele estava querendo dizer, que você chega... Mas por quê? Porque Hegel explicava aquilo tudo de uma forma muito simples e clara. Hegel tinha lá o grande rival dele, o Schopenhauer, né, que marcava as aulas no mesmo horário, e falava mal pra caramba de Hegel, né, dizia que ele é um subserviente ao Estado, porque ele não era um cara independente, né, ele tinha que ganhar o pão dele trabalhando para o Estado, né, então isso não é papel de filósofo, né, detonava com Hegel, você pega Popper na Sociedade Aberta e seus inimigos, ele pega quem? Schopenhauer para falar de Hegel, o maior inimigo de Hegel, né, detonando, assim, uma coisa terrível aquilo, né. Eu só lembrei do ex-reitor lá da Universidade de Pernambuco, que foi, não vou dizer o nome dele, porque a gente está gravando aqui, que eu, na época do mestrado, eu fui assistir aula e eu fui questionar essa sacanagem, né, do Popper aí, né. Eu digo, Popper, ele é muito desonesto com Hegel, ele é muito... Ele disse, quem é você para falar do meu amigo Popper? Quando eu fazia doutorado na Inglaterra, eu tomava cafezinho com ele e almoçava. Está gravado, mas é um deboche e fica aí, né? Porque se um dia ele souber, que bom, né? Eu não vou dizer a figura quem é, mas ele dava aula na sala dele, de óculos escuros, com um cachimbão, parecia um gangster, né? O cara, figura importante, então, a autoridade, né? Quem é a gente? Mero conhecedor de alguma coisa para discutir com o cara que é a autoridade, né? Que manda, né? A autoridade manda, né? Então, você veja, eu acho uma sacanagem aquilo que Popper faz na Sociedade Aberta e seus inimigos, falar de Hegel daquela forma, né? Usando Schopenhauer, entendeu? É outra questão. Mas veja, do ponto de vista hegeliano, propriamente, né? Se você vai ler Hegel por ele mesmo e pega os autores entendidos de Hegel, né? Especialistas, e o próprio Hegel, você vai ver isso, né? Houveram muito maus entendimentos em relação à obra de Hegel, mas a obra de Hegel é uma obra
sobre o Estado moderno, inclusive pós-revolucionário, né, com as contribuições já da própria Revolução Francesa, né? Agora, é claro que a gente poderia, professor, mas e a instituição do morgadio lá na classe substancial dos agricultores, que ele coloca lá, que é uma questão do Estado hegeliano, tem um papel aquilo importante, para não desintegração da sociedade. E o papel do príncipe, um príncipe hereditário num Estado moderno, como é que pode isso? Oxe, a família real na Inglaterra, até hoje, né? E ele achava que era importante, Hobbes tinha essa grande preocupação, era importante que tivesse a figura de um príncipe hereditário para o Estado moderno não ser aquela disputa pelo poder de famílias e de membros se matando, se assassinando para um partido e outro ficar no poder, como acontece na Inglaterra de Hobbes, né, que tinha um pavor de morrer, né? A gente conhece a história de Hobbes muito bem, né? Por conta dessas brigas, né, dessas de grupos políticos, de partidos, né. Então, veja, o direito abstrato, respondendo ainda a sua questão, Quitério, é justamente esse direito dos juristas, e Hegel está falando da propriedade como esse primeiro momento onde a consciência, para ser livre, ela tem que se determinar no mundo, ter um espaço privado. Como é que você é livre se você não tem um espaço privado para pensar, né, para manifestar, para educar a sua subjetividade? Se educar, né? Para a burguesia isso é importantíssimo, né? E para nós hoje, né? Hegel é um filósofo, né? É um filósofo do início do Estado moderno. Ele está tentando conceptualizar, né, o Estado burguês que está nascendo. Ele vivia numa Alemanha ainda com características feudais, mas o olho dele está voltado principalmente para a Inglaterra. Veja que Hegel coloca a administração da justiça na própria sociedade civil, né? O papel da própria sociedade civil ainda de administrar a justiça, as leis trabalhistas, as questões, o papel do Estado é algo superior ao do Estado liberal. Por quê? Porque Hegel tenta unir, né, o pensamento moderno ao pensamento antigo, porque para ele, que é filósofo, as análises de Aristóteles e de Platão, do pensamento da filosofia política antiga, isso não sou eu que estou colocando somente, né, leituras, e o próprio Hegel coloca essa questão, né, é de que o Estado é algo ético. O Estado não é só uma máquina de defesa de direitos, de manutenção da segurança não é só a administração nesse sentido. O Estado vai além no sentido hegeliano. O Estado é algo ético. O Estado, né, ele tem que manter, né, tem que ser a sociedade organizada politicamente para, né, com a preocupação ética, né, os olhos voltados para o ethos, né. Mas esse ethos, essa eticidade, ela tem no sentido hegeliano de ser racional. Todas as discussões de Hegel é de que, por exemplo, a própria família, ela é o quê? Uma substancialidade ética imediata, por quê? Porque ela é baseada no sentimento, mas o Estado não pode ser baseado no sentimento, é na racionalidade pura. Então, tem que ter uma Constituição, tem que ter as ideias francesas de universalidade da lei, né? E essas leis têm que ser racionais. Essas discussões são profundas. Hegel é um autor profundo, né? É um grande filósofo, e todos os grandes filósofos sabem disso, se reportam a ele, seja para criticá-lo, seja para recuperar, como atuais é, Judith Butler, vários e vários outros no pensamento de Hegel, discutindo e rediscutindo, né? Então, veja, o âmbito primeiro, critério de determinação da liberdade no mundo enquanto vontade, é o âmbito do direito abstrato, da posse, das relações contratuais, porque, segundo Hegel, para que a vontade ela seja livre, num primeiro momento, nem que seja de uma forma ainda abstrata, no sentido de unilateral, abstrato aí quer dizer unilateral, nesse sentido, né? Então, ela é livre porque ela é proprietária, porque ela tem relações contratuais, ela tem um reconhecimento, mas Hegel vai dizer, é uma liberdade parcial. Ser moralmente livre, uma subjetividade que passa por um processo de formação, no sentido kantiano, de Bildung, né?
como Hegel usa o termo, no sentido de que é uma subjetividade, né, formada e educada, ética, que leva em conta uma subjetividade, que leva em conta princípios racionais. Isso é ser livre? É ser livre. Agir conforme o imperativo kantiano, segundo a moralidade kantiana, a partir de normas racionais, que são universais, mas aplicadas pela subjetividade, é ser livre. Mas por que é só parcialmente livre, diria Hegel? Porque para ser completamente livre e não puramente, de uma forma puramente parcial, né, essa liberdade ela tem que se manifestar enquanto espírito objetivo, enquanto produção objetiva desse espírito subjetivo, enquanto leis, enquanto costumes, enquanto uma forma de organização, né, que ele chamaria de eticidade. Outros autores traduzem por vida ética, mas o termo em alemão é Sittlichkeit, né? S-I-T-T, né? L-C-H-K-E-I-T. Eita. Se ficou alguma letra aí, é porque eu não estou com a palavra na minha, só na cabeça. Não. Sittlichkeit, né? Porque o som do S tem som de Z em alemão. E o EI, né? Ei, né? Como Heidegger. Né? Veja, então, a Sittlichkeit é o âmbito realmente em Hegel da liberdade do indivíduo. É o âmbito de uma subjetividade que pode ser realmente, verdadeiramente livre. Por quê? Porque os dois momentos, do ponto de vista dialético, eles não são eliminados em Hegel. Porque ele está criticando o direito abstrato e as relações liberais da pura propriedade do contrato no direito abstrato, porque ele está criticando a moralidade kantiana na forma do imperativo categórico, ele não está eliminando esses momentos anteriores. Ele está criticando, mas ele está dizendo, isso é muito importante, porque são princípios novos, colocados pela burguesia, pelo liberalismo, na época dele, que ainda vivia num estado semi-feudal na Alemanha, né? Nem era Alemanha, veja, estou falando Alemanha, Hegel morreu em 1831, a Alemanha é unificada na época de Bismarck, 1868, por aí, veja. Quando a Alemanha vai se unificar, como a Alemanha, Hegel já tem, passed away, né? Já tem morrido há muito tempo, né? Então, entendeu? Então, veja, você tem o âmbito da eticidade como um âmbito da vontade que é livre, da consciência que é livre. Por quê? Porque o indivíduo, aí Hegel vai colocar, o termo filosofia do direito de Hegel poderia ser outro nome, poderia ser uma teoria sociológica da justiça, poderia. Uma teoria normativa da justiça, poderia, né? Como vai dizer Axel Honneth aí, né? Por quê? E não só o nome, porque princípios da filosofia do direito, e ele não está falando só de leis ou do Estado, por que ele está colocando família, sociedade civil, falando de economia, falando de trabalho? Porque em Hegel, o direito da subjetividade, a subjetividade que é livre, ela só é livre se tiver papai e mamãe, a família burguesa, né, onde cria o filhinho, né, no amor, no sentimento do amor, do carinho, né, de cidade imediata, né, o modelo de família burguesa é um modelo pai e mãe, né, não é um modelo da família, por exemplo, como está aí a Alessandra, que é jurista, parece o Wellington, né, tem um bocado aqui, né, o Wilker, né, assim, parece que é Maria Berenice, né, que é uma das juristas do direito civil, ou que eu acho extremamente legal, não lembro, acho que foi essa autora que eu li na época que paguei direito, que ela hoje, por exemplo, coloca a análise da família de uma forma diferente. Se Hegel vivesse hoje, ele não ia conceber a família só no modelo burguês, pai, mãe, filho. Por quê? Porque hoje você tem família homoafetiva, você tem só mulher dona de casa. Lá não, lá o homem era o chefe da família, né? O homem ia trabalhar fora, a mãe ficava em casa, cuidando da casa. Tinha o filho, aí tem um sentimento do amor, do carinho, a família, né? Católica não, né? Porque eles já eram, mas a família cristã, né? Entendeu? Então você tem essa ideia de família e do filho sendo criado através do amor e do carinho. Aí
vocês vão ver depois Axel Honneth, pegando essas deixas aí hegelianas, quando ele vai falar de patologias, usar de psicanálise, ele vai mostrar muito bem que se a criança não for criada num ambiente de amor, de carinho, de afeto, imagina uma criança que é estuprada, uma criança que é espancada, jamais ela vai ser um fundamento ético da sociedade, jamais vai ser um cidadão, jamais vai ser uma pessoa problemática, com problemas com a justiça, vai ser mais um problema ético na sociedade, do que, entendeu? Mas a família em Hegel, ela tem esse papel de formação já imediata para o Estado, para as relações sociais na sociedade. O que é o âmbito? Então, veja, o âmbito da eticidade, da vida ética, também tem 3 momentos, né? Porque a gente falou do direito objetivo, que é a filosofia do direito, que é dividida em direito abstrato, moralidade e eticidade. As divisões que o Hegel vai fazer, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas no direito abstrato ele também vai falar de posse, com propriedade, contrato, tá entendendo? É sempre meio dialético. Aí vai falar na moralidade, de intenção, não sei o que, dizer o indivíduo que age, né? Para ele ser considerado, né? Como é o nome do termo que agora moralmente imputável, né, assim, então ele tem que ter agido intencionalmente, tem todo, aí a justiça, a lei, ainda hoje leva essas coisas em conta, né, então, para um indivíduo ser considerado moralmente, então, eu estou falando aqui em âmbitos que interessam a gente, não vou entrar em detalhes, porque para você ser um especialista em Hegel, aí vocês vão, né, estudar Hegel, como o padre Elielton aí, né, que está, né? Mas vocês não vão ter tempo de fazer isso agora, né? Então, veja, o âmbito da eticidade também são 3 momentos, né? A família, a eticidade imediata, uma substancialidade ética imediata. Por que que é imediata? Porque é baseado na natureza, nasce o filho, tal, o afeto, tal, mas a família, ela é uma célula que se renova. O filho nasce, cresce, Hegel vai dizer, e aí ele cria outra família, constitui outra família. E a sociedade civil é justamente esse âmbito que leva em conta uma coisa moderna que é extremamente importante, que é o quê? A subjetividade. Porque o indivíduo que vive na sociedade civil, ele é um indivíduo que ele não está querendo saber do outro indivíduo, da solidariedade no sentido de só num determinado momento. Não, ele está cada um querendo lutar pelo seu trabalho, fazer sua vida, construir. Então, o princípio da sociedade civil burguesa leva em conta essa coisa sociedade civil, na sociedade civil, o fato do indivíduo ser autônomo, ser livre, né? As disputas, os interesses são individuais. Mas veja, mas na própria sociedade civil, Hegel coloca um momento, já que o Estado é ético, e apesar dele dizer que a sociedade civil é um âmbito de cisão ética no mundo moderno, né? Diferentemente, por exemplo, lá no Estado grego, você tinha a família e direto o Estado. Não existia uma cisão ética, um individualismo, um indivíduo lutar pelos seus interesses, defender um âmbito privado, né? Onde ele, né, exerce um tipo de liberdade que alguns filósofos, como o Benjamin, a liberdade negativa, tá entendendo? A liberdade, a Isaiah Berlin, né? Aquele 2 conceitos de liberdade, mas que Benjamin Constant já falava da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. A liberdade dos modernos é um tipo de liberdade no sentido burguesa de não interferência do poder estatal dos outros no seu âmbito privado. Hegel está levando em conta essas considerações. A liberdade grega é a liberdade política, de participação política. Então, é a liberdade no sentido positivo, né? Liberdade negativa é um conceito do âmbito privado. A liberdade no sentido... aí não são conceitos de Hegel, não, né? Eu estou empregando aqui, mas que Hegel está falando nesses termos, né? Então, você veja, a sociedade civil é o âmbito das relações privadas. O indivíduo vai buscar o seu trabalho e tal. Mas na sociedade civil existe um fator formativo e importante para Hegel que se dá através do trabalho. A formação, né, a Bildung, pelo trabalho do indivíduo. Né? Mas esse indivíduo, ele se torna solidário em que momento? No momento em que esses grupos, essas associações trabalhistas, que ele chama de corporação, né, o conceito, eles se reúnem em torno de interesses das categorias, para defender os interesses universais dessas categorias. E o processo e a forma de articulação política da sociedade civil, especialmente no Estado, na forma como Hegel está analisando aí a classe
que ele chama de classe industrial, estamento industrial, que é a burguesia, é a corporação. Mas veja, o Axel Honneth, não sei, eu não vejo ele levar em conta esse terceiro momento aí do Estado, levando em conta esse tipo de articulação e de representação. Fala muito do trabalho, ele fala muito do reconhecimento do indivíduo, o indivíduo que se autorrealiza na família, né, através de normas das leis abstratas, digamos assim, ou do direito, que Hegel chamaria de direito abstrato, que ele, é claro, não utiliza mais esse conceito, mas o próprio conceito de direito, né, no momento do trabalho de realização profissional. Mas a realização profissional, ele está levando em conta, Hegel leva em conta, mas a articulação no Estado se dá através dessa articulação institucional, mas teria que levar em conta, em Axel Honneth, eu acho que um momento mais elaborado desse Estado ético, assim, que eu vejo que ele não trabalha, assim, mas isso aí é coisa para uma crítica posterior, né, em algum livro, mas veja, eu tentei responder, Quitério, sua questão, vou passar para eita, a hora adiantada dele, eu vou passar para outras questões, veja, a questão de Axel Honneth que eu falei, que ele vai trabalhar nesse texto, veja, são três conceitos importantes, e a gente vai continuar na próxima aula esse livro, tentem ler, que é importante, é uma releitura do Hegel, e tudo isso que eu estou dizendo vai estar lá, né, e outras coisas para entender um grande teórico contemporâneo como é Axel Honneth. 3 conceitos são importantíssimos nesse livro que vocês vão ler ou estão lendo, que a gente vai continuar trabalhando na próxima aula, que é Patologias da Liberdade. É o conceito de autorrealização individual, o conceito de reconhecimento e o conceito de Bildung. Eu gostaria de frisar aqui, para quando vocês forem ler ou retomarem a leitura, para a gente discutir na próxima aula, por quê, né? E aí eu já colocaria outros conceitos, né, de patologia da liberdade, que a gente vai discutir, e o significado terapêutico da eticidade, o que também é isso, né? Veja, pegando tudo que eu falei sobre Hegel... Professor, repete, por favor, os tópicos que a gente precisa enfatizar no texto, eu não notei aqui. O primeiro, Alessandra, autorrealização individual, né? O segundo, reconhecimento. Primeiro, autorrealização individual. Segundo, reconhecimento. O terceiro, formação, que o termo em alemão Hegel usa Bildung, que é B-I-L-D-U-N-G, Bildung, né? Mas é formação, que o Axel Honneth está falando aqui. Aí o próximo tópico é o mesmo que o do livro, né? Que seria patologia da liberdade individual, seria o tópico 4, e o 5 é o significado terapêutico da eticidade, né? Que o termo em alemão é Sittlichkeit. S-I-T-T-I-L-C-H-K-E-I-T. Veja, eu coloquei também, mas para falar um pouquinho sobre cada um deles agora, porque aí vocês vão ler em casa ou retomar. Veja, autorrealização da liberdade individual. Quando Axel Honneth pega essa obra de Hegel, ele foi trabalhar com essa obra de Hegel, minha gente. Vocês estão em cima do filósofo, em cima do tempo, no momento em que ele está produzindo, lendo a obra dele, porque Axel Honneth veio trabalhar essa obra, escrever, e a gente traduziu no Brasil em 2015, ele escreveu, acho que foi em 2011, é muito recente. Hegel foi em 1820, né, que essa obra que eu falei de Hegel para vocês, que ele está recuperando, que é os princípios da filosofia do direito, que serve como fundamento filosófico até hoje, e está se discutindo, veja. Mas veja, a obra de Axel Honneth, baseada em Hegel, é uma releitura aqui da filosofia do direito, e ele está pegando o quê? A ideia de liberdade em Hegel, só que aqui ele está enfatizando a liberdade individual, mostrando que é fundamental na obra de Hegel, e fundamental hoje, para uma teoria, por exemplo, como ele vai fazer da justiça, do direito à liberdade, ele aqui está no meio termo ainda, viu? Esse texto aqui é bem antes do livro que vocês leram para a seleção do mestrado, o direito à liberdade. Esse texto aqui
é bem antes, eu não estou certo a data correta, se foi 2003, 2007, eu vou ver depois a data exata, mas você veja, é bem antes do texto de 2011, o Direito à Liberdade, que eu acho que só traduziu aqui no Brasil em 2015, né, e que a gente pegou agora. Então, veja, ele está na teoria dele, que a gente vai ler, a teoria de Axel Honneth todinha, vocês vão ver a proximidade e a semelhança com Hegel quando ele fala de algumas questões. Quando ele fala de eticidade, quando ele fala de espírito objetivo, quando ele fala de direito e moralidade, essa coisa toda. Mas veja, aqui é uma leitura de Hegel ainda, e já um caminho para a teoria definitiva do Axel Honneth maduro. Ele vai dizer, olha, em Hegel era importante a liberdade que o indivíduo se autorrealizasse no Estado, numa eticidade, no interior da família, da sociedade civil e do Estado, no interior da cultura, da vida ética, seja que nome você dê hoje em dia, né? Então, como é que esse indivíduo vai se realizar, se tornar uma liberdade que se realiza? Ele precisa ser reconhecido socialmente. A ideia de reconhecimento é importantíssimo, que os outros me reconheçam como livre, como alguém socialmente. Isso se dá em que âmbito? No primeiro âmbito, na família, você é filho de alguém, você tem carinho, afeto, seus pais, seus irmãos, a família lhe reconhece, a sociedade. Segundo momento, se eu tenho um trabalho, né? Se eu tenho um trabalho socialmente, então eu tenho uma estima pelo fato de trabalhar, ganhar um salário, produzir, ser alguém importante para a sociedade. Isso, do ponto de vista psicológico, já que ele trabalha com a psicanálise e política e direito, é importantíssimo para o indivíduo, né, do ponto de vista da autorrealização dele, né. Se eu tenho, então, o direito ainda continua como algo importantíssimo. Por quê? Porque o direito mantém o respeito dos cidadãos uns com os outros. Se você é desrespeitado nos seus direitos, você pode procurar algo formal, que Hegel chamaria de direito abstrato, para que seus direitos sejam respeitados, mesmo o Estado, né? Quando retira algum direito seu, o Estado hoje considera, você tem o direito para manter, né? Você pode entrar na justiça. Aí, por exemplo, nós temos, por exemplo, nossa associação, a do FAO, o governo às vezes retira direitos da gente e a gente entra na justiça e consegue rever esses direitos, tá entendendo? Porque mesmo contra o Estado, você tem âmbitos institucionais, veja, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que tanto Hegel como Axel Honneth estão mostrando a importância das instituições para manutenção e preservação da liberdade individual e da autorrealização do indivíduo, né? Na família, né, tratado com carinho, com amor, o direito que mantém o respeito, o reconhecimento dos seus direitos, né, como indivíduo, a estima no mundo do trabalho, se você trabalha, se você tem um, né, então, são âmbitos, né, e a formação que ele vai falar de Bildung, que a gente já tratou em alguns momentos, e eu vou voltar a isso mais adiante, mas a formação, tanto em Hegel como Axel Honneth, se dá através de quê? Do estudo, do trabalho. O trabalho é uma forma de, principalmente em Hegel, você vê que o trabalho é visto no sentido positivo. Lembra dos conceitos que eu falei para vocês que o Marx depois emprega de Hegel, mas que o conceito de Entfremdung é mais empregado em Hegel que a gente, há mais traduções no Brasil, quando fala de alienar, o indivíduo alienado, né, o indivíduo não sei o quê. Marx e Hegel estavam querendo dizer o indivíduo estranhado, que estranha aquilo que ele produz no mundo. O conceito vem daí, do conceito de trabalho, né? É diferente, por exemplo, um indivíduo, um Picasso, né? Vamos colocar um indivíduo aí, um trabalhador, né? Para dar um exemplo do que é o trabalho, principalmente em Hegel. O trabalho é uma exteriorização, digamos, da força da subjetividade humana no mundo, nesse sentido. A próprio trabalho intelectual, o indivíduo que produz uma obra, ele se vê naquilo. Poxa, fui eu que produzi isso, aquilo. Minha subjetividade, diria Hegel, está lá, sou eu, enquanto subjetividade lá, mas lá se tornou algo independente, um produto do espírito, né, objetivo. Ou seja, meu espírito subjetivo que se objetivou. E qualquer pessoa
pega aquela obra de arte, aquele quadro, né? Foi Da Vinci, né, que pegou a pedra e fez o Moisés e bateu no joelho, disse, parla, né? Ficou tão perfeito, né? Aquele Moisés lá, né? Então, você pega, é a sua subjetividade, né? Então, isso seria a forma mais perfeita de trabalho. É o verbo em alemão que ele usa Entäußerung, né? Ou seja, a saída da subjetividade no mundo, esse termo Entäußerung. Outra coisa é Entfremdung, né? E aí traduziram, né? Alguns autores trabalharam com Hegel e Marx, traduziram tudo por alienação. Alienação no sentido negativo, positivo, né? Veja a confusão do ponto de vista conceitual. Veja a importância de nós filósofos, né? Enquanto hermeneutas, né? Enquanto pessoas que conseguem trabalhar com conceitos, né? E identificar fazer uma fenomenologia do conceito, né? Fazer não é fenomenologia, acho que uma genealogia do conceito, né? No sentido Nietzscheano, Foucaultiano. Então, você veja como é importante, tá entendendo? Então, o termo Entäußerung seria essa saída da subjetividade e se produzindo no mundo. E Entfremdung no sentido marxiano, quando analisa o capitalismo, né? O indivíduo que está trabalhando e ele não sabe, ele estranha aquela produção, ele não sabe nem do que se trata. Uma coisa é o indivíduo que foi lá no campo, como fazia o artesão antigo, né? Comprava a vaquinha, curtia, fazia várias calçados, levava no mercado, vendia e tirava o produto final para ele, né? Ele entendeu todo o processo da produção de uma forma bem simplificada, mostrando, né? Outra coisa é o empregado que fica apertando um parafuso o dia todo dentro da empresa, como em tempos modernos, né? Você tem Charles Chaplin brincando, debochando com isso, né? O papel do trabalhador, que ele não entende nada do processo. Isso é chamado de Entfremdung, né? Estranhamento, né? Então, o processo de formação em Hegel tem essa coisa da Bildung, né? Do indivíduo que entende o processo de produção, porque ele compreende aquilo que está lá produzido por ele, objetivamente, como Entäußerung, né, como uma saída no sentido positivo, onde ele se identifica, né, a sua subjetividade naquela coisa, de uma forma positiva, e ele tem um resultado positivo do seu trabalho, né, não é um indivíduo que se sente explorado e estranha aquilo que produziu, né, dentro do capitalismo, como é o caso da exploração do trabalhador dentro do capitalismo. Então, as patologias da liberdade individual, elas surgem justamente, esse termo é de Honneth, viu? Hegel não usa o termo patologia, né, aí, no sentido que, mas Hegel dá a dica, né, dá a deixa, ele diz, é uma liberdade parcial, é uma liberdade abstrata, mas Axel Honneth chama esse tipo de liberdade parcial um indivíduo que quer resolver tudo na justiça com os outros, né, ele está, segundo Honneth, usando a deixa hegeliana, ele está usando, ele não tem nenhum tipo de relação com as pessoas no dia a dia, do ponto de vista da eticidade, do ponto de vista, nenhuma relação de comunicação, né, do mundo da vida, está entendendo? Usando o conceito habermasiano, né, as relações comunicativas, não estabelece nenhum tipo de relação comunicativa, não entende, né, como é socialmente, né, que se vive, que se integra, que se vive, digamos assim, concebido como, do ponto de vista social, como alguém integrado dentro da sociedade civil e do Estado. Ele chama de patologia esse indivíduo, né, que usa o direito, que Hegel chamaria de direito abstrato, né, para se distanciar de tudo e de todos, né, como um tipo de afastamento e de alheamento, digamos, da realidade. O indivíduo não está nem aí, não, eu sou dono da Coca-Cola, sou dono da empresa fulano de tal, eu estou ganhando meio mundo de dinheiro, eu não quero saber se eu vou para o terceiro mundo, para um país, e eu poluo os rios daquele país tudinho lá, mato todos os peixes, todos os indígenas, toco fogo nas florestas todas lá, né? Eu estou tendo lucro, o direito me dá direito, né? Vocês sabem que o direito não é justo, né?
Não precisa, não precisa ser jurista para saber que o direito não é justo, né? O indivíduo perde a casa, tem uma cangada de filhos lá, né? 20 filhos, e ele perde a casa para o banco, né? O banco não está querendo agir, ele não vai estar preocupado em agir eticamente, justamente, né? Para o direito, aquilo está correto. Ele entrou na justiça, pagou um advogado, e as leis determinam justamente, ou legalmente, digamos assim, né? Aí vem a ideia de legalidade, legitimidade, mesmo do ponto de vista social, são âmbitos diferentes, né? Como Habermas, como a gente vai ver, lendo e fazendo uma leitura de Max Weber e desses conceitos, ele vai mostrar. Mas você veja, ele chama de patologia isso, por um lado. Por outro lado, é uma patologia também, do ponto de vista, um indivíduo moralista, né, que age, um indivíduo, Hegel colocaria na Revolução Francesa Robespierre, Danton, né, lendo lá Rousseau, e matando meio mundo de gente, né, porque eles queriam fazer um tipo de Estado bem moral, né, bem ético, né, no sentido, lendo Rousseau, e disse que até chorava Robespierre ao ler Rousseau, né, de tanta ética, de tanta moralidade, né, lendo filósofos, né, que eles queriam colocar em prática, detonando e matando toda a aristocracia e todo mundo que do ancião regime, né, cortando as cabeças na guilhotina. Hegel tem uma frase que ele usa lá, ele diz, cortou-se mais cabeças do que se cortava cebola, né? Então, não é que Hegel está defendendo o ancião regime. Ele diz, não, você poderia modificar, construir um tipo de Estado e de relações fazendo reformas, né, modificando, não precisa querer construir do nada, né? E aí veio as relações, e aí ele diz que isso é irracional, porque teria que partir de instituições que já existem e melhorá-las do ponto de vista racional, né? Não é preciso destruir todas as relações políticas e sociais e construir um Estado e uma realidade do zero. Hegel critica isso, né? Zizek, hoje em dia, o Zizek, como alguns, né, porque a pronúncia é Zizek, né, ele, pegando Hegel nesse sentido, ele vai falar do indivíduo, né, do homem-bomba, né, o indivíduo, ou alguns autores, quando coloca um indivíduo que diz, não, eu sou de um partido e eu considero que todo mundo está errado aí, então a gente tem que tomar o poder e matar todo mundo, né, porque o importante é fazer isso, né, para destruir todas as formas de relações existentes, porque a gente quer criar um tipo de Estado totalmente imoral, né, que respeite o trabalhador, as relações trabalhistas, né, que onde os trabalhadores eles possam ser respeitados, né, as relações, porque quem é que quando eu dizia isso e usando Hegel, né, tinha gente que parece que acha que a pessoa é conservador pelo fato de estar fazendo uma crítica usando um filósofo, e não, nunca foi isso que eu quis dizer, né, até eu sempre fui uma pessoa bem engajada, né, do ponto de vista político, né, tanto na representação aqui dos professores, né, como no Estado, né, como um todo, muita gente me conhece, né, já presidi Conselho de Direitos Humanos, outras coisas, acho importantíssima a questão do engajamento, mas quando a gente está discutindo teoria, ninguém vai chamar você de lhe agredir, lhe criticar, porque você está usando uma fórmula lá científica, na matemática ou na química, e está chegando a um resultado. Mas quando você tá, de uma forma hermenêutica, dizendo que um filósofo pensa e como é que ele trabalha, como é que ele entenderia a sociedade, que sempre foi isso que eu fiz, né? Aí, às vezes, más compreensões e cabeças, né, acham que você, né, é um cara extremamente conservador por estar falando. Eu fui muitas vezes, assim, mal interpretado na UFAL durante esses anos todos, né, por estar colocando a forma como Hegel coloca, né, e interpreta as relações sociais na época dele, né. É claro que hoje a minha análise, a forma de interpretar a realidade, ela é outra, né, daquela época, mas lembrem que, assim, é uma forma que eu estou colocando que é Hegel, né, que tá falando aqui, né, através de mim, não sou eu, né, estou interpretando, só estou dando aula, né, só estou falando aqui o que é que Hegel diz a respeito disso, né, a teoria, né, só falando, comentando a teoria dele. Então, veja, cadê?
Eu acho que poderia ir para o último momento, né, que é o que o padre, se vocês me permitirem, me permitem mais algum, passou da hora, permitem mais uns 10 minutinhos, ok? Veja, o 15, no máximo, veja, ao último momento, o padre Elielto pediu para falar, né, sobre a questão dessas questões atuais, né, e aí ele falou da União Europeia, essas questões, ele não falou de uma série de coisas, assim, não especificou, mas eu entendi o que é que ele está querendo entender essas relações atuais do ponto de vista político, geopolítico, jurídico, globalização, uma série de coisas. E ele pergunta por Hegel parou, né, no Estado Nacional, e os filósofos atuais discutem essas questões, né, Habermas, vocês vão ver, quando a gente for trabalhar mais adiante, a minha tese é toda uma discussão, né, sobre todos os filósofos, assim, contemporâneos que tratam de uma série de questões, e aí a gente retoma, não Hegel, mas Kant, outros autores, acho que não chega a discutir Hegel, alguns filósofos latino-americanos, Henrique Dussel, alguns filósofos alemães, o Carl Schmitt, né, e outros filósofos, mas especialmente Habermas. Aí, veja, em relação a essas questões atuais, Eliel, o que eu tenho a dizer é o seguinte, né, o Habermas, por exemplo, ele vai trabalhar com a ideia, né, de que todo o desenvolvimento, por exemplo, político que a gente tem, e mundial, né, do ponto de vista, seja da economia, seja da política, e aí as instituições multilaterais que foram estabelecidas pós Segunda Guerra Mundial, né, a ideia de respeito aos direitos humanos, e uma ideia passa a ser questionada em que sentido? A ideia de soberania. Eu acho que a ideia de soberania é um dos conceitos que passam a ser mais discutidos e rediscutidos depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque, veja, os filósofos modernos colocavam, né, a ideia de soberania no centro de tudo, né? Então você tem o Tratado de Westfália, né? E aí você tem a ideia de que o Estado é soberano, né? E ninguém pode se meter nas relações dos Estados, né? Mas aí você tem governantes e grupos que matam, né, outros dizimam, cometem genocídio, extermínio, né, os judeus durante a Segunda Guerra são um caso paradigmático disso tudo, né? Então, o que é que ocorre? Ocorre, depois da Segunda Guerra Mundial, toda uma estruturação, eu vou falar um pouco de história, já serve de preâmbulo para aulas futuras, né? Quando a gente for tratar, você já tem toda essa ideia na cabeça, né? Tudo isso bem... Veja, se vocês colocarem alguma coisa no chat, for alguma coisa muito importante, fale, viu? Porque às vezes eu fico tão entretido aqui que eu não leio, mas eu vi agora. Não, tá certo. É porque o Adriano disse que a internet estava oscilando, não era? Então, veja, depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que ocorre? A criação da ONU, né? Lembra? A ONU, você lê A Paz Perpétua de Kant, e você vê Kant falando de uma união federativa de estados, né? Lembra? Ele usa o termo federação, mas, na verdade, hoje, o termo que ele usa significaria confederação, na verdade, né? Assim, o termo lá é empregado, federação, mas o que é que Kant está querendo dizer e o que é que ele diz lá, né? É necessário uma confederação, uma articulação de estados para manter a paz, né, a nível internacional. Isso é muito importante, a paz perpétua. O presidente, o Woodrow Wilson, né, e depois da Segunda Guerra Mundial, você tem veja que eu lembro dessas coisas todas, né, que eu estudei no passado, aí a gente lembra, são coisas históricas assim, vem na cabeça. Veja, o presidente, sim, depois da Segunda Guerra Mundial, então você tem a ideia, por exemplo, de criação da ONU, é uma ideia de fundamento kantiano, né, a ideia de uma confederação internacional de estados para resolver os conflitos a nível internacional, para não ter mais guerras entre estados, até porque foi criada bomba atômica, né? E agora, se você vai para uma guerra total, extermina todo mundo, né? Imagine, a Rússia e a China e os Estados Unidos partindo para perder a cabeça, né?
partindo para uma agressão nuclear. Não sobra nada no planeta Terra, né? Que aí vem os aliados, mas basta a Rússia e os Estados Unidos se estranharem, né? O tanto de bomba atômica que eles têm aí para destruir tudo, né? Então, se sobrar, vai ser algumas coisas aí, umas baratinhas, né? A radiação, né, a gente já viu em Hiroshima e Nagasaki. Então, o que é que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial? Você tem um bilateralismo do ponto de vista político, né? União Soviética e Estados Unidos. O nazismo entrou na União Soviética, pensando, Stalin achando que Hitler não ia atacar a União Soviética, fez boas relações lá com Hitler, depois Hitler, covardemente, entrou lá para detonar todo mundo e tomar, porque eles não gostavam, né, da visão de esquerda, né, marxista, né, dos soviéticos. Né, e eles eram bem reacionários de direita e tal, e o nazismo entra para... E aí os soviéticos, o que é que ocorre, né? Os nazistas se dão mal, né, com o inverno soviético, você conhece toda aquela história, né? Ele já tinha a experiência de Napoleão, né, que tentou invadir, né, se ferrou, tome, né? Aí veio Hitler, tentou fazer a mesma coisa, né? Aí você vê grandes inimigos históricos, né, do ponto de vista Estados Unidos e União Soviética, mas passam a ter, né? Tiram aquelas fotos bonitas, né? Churchill, né, da Inglaterra, né? O Stalin, né, o presidente americano, né, parece que foi Roosevelt na época, tem até aquela foto, né, bem histórica, né, o imperador japonês, quando o presidente americano tirou uma foto de humilhar, né, porque o cara era considerado uma espécie de deus vivo, e o cara lá, bem à vontade de calça, né, com a mão no bolso, assim, bem, humilhou mesmo, assim, mas você tem toda aquela visão histórica daquilo, mas o que é que ocorre? Do ponto de vista real, há o quê? Há um bipolarismo, uma bipolaridade. Estados Unidos, dois grandes poderes, superpowers, né? Great powers, né? Então você tem duas grandes potências, né? Usando o termo de Habermas, né? Global players, né? Então você tem, e aí o mundo passa, né, a girar em torno desses interesses. Só que a partir de 89 a gente conhece toda aquela história, né, aí entra Osama Bin Laden no meio, né, o Afeganistão, né, a derrota da União Soviética, que parte dali, né, com apoio aí dos afegãos, Osama Bin Laden lá dando apoio aos Estados Unidos, aquele povo todo lá do Afegão, você tem os Estados Unidos se tornando um poder unipolar. Durante essa pandemia, eu ficava olhando na internet, né? Todo dia eu ficava ouvindo, no mapa da China, aqueles porta-aviões, navios, os insultos, as intimidações lá na porta da China, né? Dos americanos, com os porta-aviões, navio, né, ameaça constante, acirrada. Eu digo, esse negócio vai explodir, uma guerra, se explodir todo mundo morre, né? Mas, veja, por que isso? Agressões, prendendo gente que trabalha de empresas chinesas nos Estados Unidos, no Canadá, chamando de espiões de tecnologia, dizendo que a tecnologia da Huawei de 5G não presta, que vai ser de espionar. Tudo isso é mentira. Isso tudo é jogo comercial de poder, porque a China, principalmente agora com o cinturão da seda, toda a articulação na África, Europa, América Latina, e aí estava indo muito bem na época do Lula, a articulação aqui multilateral, o Brasil também indo à frente, toda essa coisa. Aí o que aconteceu? Veio um golpe aqui, uma articulação para barrar esse desenvolvimento aqui, porque é perigoso um Brasil se tornar uma China, se desenvolver, que era um país pobre, lascado, na década de 80, o desenvolvimento, né, até agora, né, com Xi Jinping, você tem um desenvolvimento incrível, né, aquele baixinho, que esqueci até o nome dele agora, que foi até para os Estados Unidos, né, foi para Singapura, viu tudo, e aí começou o desenvolvimento da China na década de 80.
a China se tornou, passou o Japão, segunda maior economia mundial. E agora, o plano é, em 2025, se tornar o país mais poderoso do mundo. Tudo isso é uma guerra política, econômica, grupos poderosos que sugam territórios inteiros, petróleo, riqueza de países como os Estados Unidos e tal, vão perder essa boquinha, né? Se a China se tornar o país mais poderoso. Porque quem determina o jogo a nível mundial é o país mais poderoso. Quem foi que fez isso? Até agora foi os Estados Unidos. Tem um cientista político na faculdade de Chicago, que eu gosto muito de ouvir, né? Eu entendo muito bem inglês. Ele se chama John Mearsheimer, né? Aí tem os vídeos aí na internet, é tudo em inglês, né? Sem legenda e tal, mas, assim, é um autor que eu acho um cara extremamente lúcido, já velhinho, extremamente, não tão velhinho, mas ele faz umas análises brilhantes do ponto de vista geopolítico, né? E aí ele mostra toda essa coisa, né? Inclusive o governo Trump, por que foi que subiu, por que foi que caiu agora, né? E essas questões geopolíticas, né? Então, não se enganem, é tudo uma questão geopolítica, inclusive no Brasil, a queda de Lula, de Dilma, foi tudo bem articulado geopoliticamente. A pressão que existe, né, ali na União Soviética, na Geórgia, ali ao redor da União Soviética, né, de grupos articulados com os americanos, ali na China, né, como é o nome daqueles dois territórios? Agora deu um branco de novo, a aula passada alguém me lembrou, Hong Kong colado, e quer se tornar independente, quer se tornar um território, ou seja, quer se tornar uma base de mísseis dos Estados Unidos. Hong Kong e aquela ilha lá, que também pertence à China, e quer se tornar independente, pertence historicamente, Hong Kong e... Vixe, deu um branco, eu nunca esqueço do nome, então, veja, tudo são questões, deixa para lá, depois eu lembro. Quando você tenta forçar, é que você esquece. Então, todas essas questões mundiais são questões geopolíticas. O Habermas, ele discute a possibilidade, né, em vários textos dele, vocês vão ler tudo isso, né? Na minha tese lá de doutorado, que eu fiz, acho que foi na 2010, terminei o mestrado, o doutorado, acho que foi isso por aí, e o Habermas, ele tenta recuperar a ideia kantiana, né, presente lá na Paz Perpétua. E aí, qual é a proposta de Habermas? É de tornar a ONU uma espécie de democracia, né, cosmopolita. E aí, a ideia de tornar a Carta da ONU uma espécie de constituição. Aí, vocês que são juristas aí, vocês sabem que para um Estado ser uma espécie de federação, ou um Estado federativo, né, você tem o Brasil, aí você tem a Constituição, a Carta Magna. Mas os Estados também têm suas constituições. Mas essas constituições, elas têm que estar vinculadas à Constituição maior. O Estado, ele não pode fazer o que ele quiser, né? Digamos, eu tive aula com os professores, e eu não sei se é verdade, eu não sou alagoano, mas ele disse que no passado teve um candidato aqui em Alagoas que ele tentou uma proposta que um candidato, se ele assumisse um dia, né, um deputado, o outro que estava doente, alguma coisa, então ele poderia ser aposentado como deputado o resto da vida, ganhando aposentadoria. Sabidinho não, né? Bem assim. Mas aí você tem as coisas, né? Foram discutidas, né? Essa questão que é anticonstitucional. Então você tem, por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Qual é a proposta de Habermas a nível mundial? Se você tornar a ONU uma espécie de confederação, veja, a ideia de confederação em Habermas, em Kant, lá da Paz Perpétua, está presente, mas aqui é mais radical. Aqui é uma recuperação de Kant, mas no sentido de uma federação. E aí você deixa de ter uma política internacional no sentido de internações, né? Por quê? Porque passa a ser uma política interna mundial. Se o mundo passa a ser uma federação, se existe uma carta supranacional, ou seja, acima do Estado Nacional,
uma constituição para o mundo, ou primeiramente para a Europa, e depois constituições para o mundo, as constituições dos Estados nacionais, elas passariam a ter essa vinculação com a Constituição internacional, como Habermas propõe, digamos assim, entendeu? Aí o que é que ocorre? Essa é a proposta dele para se resolver problemas políticos e econômicos a nível mundial, de globalização, de países que desrespeitam a questão do clima, né? Os Estados Unidos jamais assinou o Tratado de Quioto, né? A questão em determinada época, as questões Então, tem tratados aí de direitos humanos, de outras coisas, que países poderosos não aceitam. Por exemplo, teve uma live agora durante até participei com o professor Giuseppe Tosi, que é vinculado, inclusive, à Unesco, aí até fiz um artigo, né, um e-book que ele está fazendo. Eu não estou lembrado qual foi mas, por exemplo, qual é? Sim, o Tribunal Penal Internacional. Veja, os Estados Unidos e Israel, eles não aceitaram, ou não assinaram, como é o Tratado da Europa, que institui, né? Principalmente depois que houve aquela agressão aos Estados Unidos no 11 de setembro. Aí o que é que ocorre? Os Estados Unidos invadiram o Iraque, né? Tiveram protestos da França, eu lembro na época, e eu lembro muito bem de George Bush dizendo: os Estados Unidos não tem que dar justificativa para ninguém não, né? Como se ele dissesse, ele faz o que ele quer. Eu disse, eita, rasgou tudo que foi, né, tratado de direito internacional, acabou-se direito internacional, né? Aí depois deram as desculpas, calaram a boca da França, foi lá indústrias francesas, né, também explorar o petróleo, a Rússia, só agradar os grandes e tal, o pessoal fica tudo numa boa de novo, né, e faz de conta que está tudo ocorrendo tudo bem. Mas veja, a proposta filosófica de Habermas é radical nesse sentido, né, mas o que é que ocorre do ponto de vista real? Aí eu pego na tese Carl Schmitt, eu pego vários autores para criticar um pouco essa questão. E Carl Schmitt é um grande crítico, né, de Kant e dessa proposta de universalismo, uma série de coisas. Mas em que sentido? No sentido de que muitos países, como os Estados Unidos mesmo, falam de humanidade, dizem, estou indo lá no outro lado do mundo para salvar aquelas criaturas lá que estão sendo desrespeitadas, direitos humanos, né, para defender os direitos humanos, entendeu? Para defender a paz, a democracia liberal, muito bem, a democracia liberal. Lembram o que foi que os Estados Unidos fez com justamente os democratas durante o governo Obama e durante o pessoal Clinton, Obama, esse pessoal, eles foram lá, o Oriente Médio, impor a democracia liberal. Países que nunca tiveram experiência. O que é a democracia liberal? É a forma perfeita de regime? Não é. A gente vive uma democracia, tem exploração, tem um bocado Aí você quer impor um regime estrangeiro à força, como diz o Matuto, goela abaixo, né? E aí eles botavam lá alguém para governar e ir embora. Como é que um negócio desse... Nunca leram Hegel. Hegel ia dizer, não, tem que trabalhar com as instituições que já existem, os costumes, né? Melhorar, racionalizar, mas para tentar, né? Mas não impor um negócio, um regime estrangeiro à força. Outra coisa, onde foi essa ideia de que vai defender os direitos humanos, né? Um negócio tão invocado isso, porque o cara chega lá, ele mata todo mundo que está se colocando nas empresas dele explorar lá o petróleo, tá tudo bem, né? Aí dá um cala-boca lá para uma família, 5% da exploração, o cara já fica riquíssimo para a família real que está governando aquele país, sei lá quem, o indivíduo que ele disse que está defendendo a democracia liberal, às vezes uns caras que eles colocaram mundialmente aí afora, uns caras, uns tiranos que mataram meio mundo de gente, que aí se você for analisar todo o período de União Soviética, eu mesmo tenho colegas lá do outro lado do mundo, né, colegas de países de língua portuguesa, por exemplo, que passaram a vida toda na selva, né, porque países grandes, próximos, como
Ixi, faz tanto tempo que eu não... Que, por exemplo, invadiram lá o país e destruíram tudo, porque estavam aliados aos Estados Unidos. Entendeu? O país é tão longe que o cara passava 20, não sei, mais de uma semana para chegar lá. Ia para a Europa, para o Japão, não sei para onde, para chegar lá no... Como é o nome daquele país lá de língua portuguesa, bem pequenininho lá na Ásia, que eu esqueci agora. Ele morou comigo lá na Paraíba durante o período que eu fiz doutorado. Timor-Leste. Como? Timor-Leste. Timor-Leste, Timor-Leste. Pronto, aquele país grande do lado, como é o nome que invadiu lá, ele disse que passou com a família dele vivendo na selva uns 20 anos, que ele já é um cara maduro. Ele estava fazendo lá na Paraíba mestrado e eu fazendo doutorado na época. E aí você tem, a gente conhece muita gente, né, mundialmente, né? Quando eu morei no Canadá, tem outros casos lá de outros países que sempre se aliaram a grupos políticos, né? Fora, na época que eu era noviço, bem novinho no São Paulo, que tinha um colega que era de Angola, que tem toda aquela relação, né, União Soviética e Estados Unidos lá em Angola, né, que até hoje tem gente que perde a perna lá, porque ainda tem uma bombinha lá que eles deixaram de, de agrado, né, aí, para explodir, né, e nunca tiraram as bombas todas no país que foram, né, e isso não é só em Angola, não. Então, você tem toda essa coisa, né, da Segunda Guerra para cá. Aí o que é que temos? Temos um poder bilateral, Estados Unidos e União Soviética, um poder unilateral, Estados Unidos como grande império mundial que estabeleceu a hegemonia liberal e essas instituições. O que é que ocorre com Trump? Ele quer destruir as instituições liberais, o multilateralismo. E aí começou a perder apoio da própria União Europeia, a China começou a namorar lá a Alemanha, né, Angela Merkel, o pessoal, as propostas estão muito boas aí, do cinturão da seda, não sei o quê, vamos ganhar muito dinheiro com isso, e é uma estrutura de trilhões, viu? O cinturão da seda, passa pela Europa, vai até a Itália, Alemanha, Itália, vai para a África, né, América, dá uma volta pela União Soviética, União Soviética, pela Rússia, não existe mais, pela Rússia, entendeu? E aí, por que ainda a China não foi detonada? Porque na época do bilateralismo, os Estados Unidos tiveram apoio da China, apesar de ser considerada comunista, né, mas aí era um tipo de sistema de socialismo Mao Tse Tung, né, não era baseado em Stalin, não era baseado simplesmente em Marx, era Mao Tse Tung com um típico, né, socialismo chinês, né. A galera chinesa é muito simpática. Eu morei no Canadá, tenho meio mundo de amigos chineses, modelos, umas meninas muito legais, assim, se fosse aqui brasileiro ou europeu, nem falava com você, né, estudava, falava com a gente e tal, um pessoal muito, muito legal. E também muito rico, né, porque enquanto eu só vim de lá para cá, fui para lá e vim no final, né, ela ia todo final de semana para a Europa com o namorado, passear, passar o final de semana lá e voltava para o Canadá, né. Uma galera muito rica, né, que está se estabelecendo, e aí, um fator geopolítico muito grande é que o país, quando se torna muito rico e tem uma população muito grande, ele domina o mundo. A população chinesa é 3 ou 4 vezes maior que a americana, e essa galera rica, né, domina o mundo. Do ponto de vista geopolítico, é um fator de domínio, além da riqueza e do território. A China tem um problema lá de território, né, mas se ela se arma muito bem, se articula bem com a União Soviética ou com a Rússia, os Estados Unidos têm um fator ótimo, mar de um lado, mar do outro, país fraco em cima, país fraco embaixo. E o Canadá é fraco do ponto de vista militar, né, o México também, né, mar de um lado, mar do outro. Quem é que vai se meter a invadir um país daquele de uma hora? Ninguém, né? Não sei que seja um míssilzinho por cima, né? Mas aí a China ameaçando a hegemonia mundial. Eita, pessoal, estou falando muito desses negócios, e esqueci da própria filosofia, né? Mas aí, isso aí vai ter uma importância para vocês quando a gente for discutir Habermas, tá certo? Porque a teoria de Habermas a gente vai discutir a partir de Kant, né, da retomada de Kant, né, e a ideia kantiana é de uma confederação. A confederação tem o arbítrio do Estado, você entra, pode sair quando quiser. Uma federação não, vincula.
depois de vinculado um país, por que a Grécia quis sair, né, da União Europeia? Por que países mais fracos? Você bota um país como a Alemanha, rica, poderosa empresa, o mesmo valor do euro da Grécia. Coitado, né? O que você compra? Você compra um pão na Alemanha, do ponto de vista cambial, dá para você comprar uma bicicleta ou um carro lá na Grécia. O mesmo valor da moeda na Grécia não vale nada, tá entendendo? Então você quebra a economia dos países mais fracos. Assim, tem esses problemas na União Europeia. Do ponto de vista da articulação e mundial, ela se tornaria um grande global player, né? Com o poder de uma China, de uns Estados Unidos. A ideia é essa para Habermas, né? Com um exército próprio, né? Mas aí seria a Europa de uma forma concertada no sentido de concerto, viu que eu estou falando, uma banda, né? Assim, teria que ter essa, mas aí você vem, Estados Unidos, bota o dedo lá no Reino Unido, aí vamos sair da União Europeia, né? Irlanda, não sei quem, tá entendendo? O negócio nunca dá certo, assim, aí vai diminuindo o número de países, né? Não, agora a gente, entendeu? Assim, o problema dessa articulação de países e de estados é que alguém muito poderoso pode sempre minar, entendeu? Alguém que não quer perder o poder mundial, né, para um outro país ou para uma confederação de países. É muito sério você ver a briga desses caras. Só foi Biden chegar ao poder, ele já está detonando com Putin, chamando de assassino. Putin, 3 dias atrás, já respondeu a ele. Isso vocês é que são a classe média americana, que é ótima, né? Detonaram Putin, disse, os índios, né, num discurso que ele fez lá na internet. Primeiro, os índios, agora os negros, né? E vocês se acham maiores defensores dos direitos humanos mundialmente, invadindo país, não sei o que, ele disse um bocado de coisa, né? Calou a boca, né? Porque aí o maior rival é a União Soviética, pelo poder bélico que tem, mas o maior de todos é a China, pelo poder econômico e pela forma inteligente como tem trabalhado a economia e sua política, né? De integração mundial. Por incrível que pareça, o maior defensor do multilateralismo dessas instituições liberais durante a pandemia foi a China, e o país que criou, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, era quem estava querendo destruir, né, a ONU, a OMS, detonando com essas instituições, né, a Organização Mundial da Saúde, tirando recursos, tudo, né, assim, você veja que os interesses das potências variam muito, né, quando o poder econômico, principalmente, e os interesses são ameaçados, né. Pessoal, alguma pergunta? Eu fico à vontade, quando eu estou falando, eu gosto muito, né, não me deixem, não. A gente, ou querem perguntar alguma coisa, né, ou a gente conclui por aqui, né. Teria alguma pergunta, alguma questão, ou alguma dúvida, ou alguma crítica, né, em relação ao que eu falei? Fiquem à vontade. Ou eu posso concluir por aqui? Faça um okzinho aí, né, para eu ver como é que tá. Pode? Maravilha. Boa noite a todos, a todas, colegas, viu? E até na próxima semana. Continue com a leitura do texto, Patologias da Liberdade, de Axel Honneth, para a gente discutir na próxima aula, tá bom? Uma boa noite, tá? Um abraço, Professor, tá? Pois não. na próxima aula vai ser feriado. Continue gravando, quer fazer a pergunta? Eu queria sem estar gravando. Ah, é feriado? Eu queria saber se a gente vai ter aula ou se vai ficar para outra semana. Não, a gente conversa a gente pode negociar isso pelo WhatsApp, tá bom? Tá certo, Um abraço, beleza. vou concluir a gravação, tá? Tá ok.